Bom, hoje vamos falar sobre algo também importante, o recadastramento de armas. E eu quero que você em casa tire suas dúvidas, porque a gente recebe agora Benê Barbosa, que é coordenador da campanha nacional de recadastramento de armas. Bem-vindo, Benê. Obrigado. E a gente fala um recadastramento que tem data para terminar, que é dia 31 de dezembro, né? 31 de dezembro, data final. Não será prorrogado, né? Já houve uma prorrogação, não vai acontecer de novo. Então é muito importante que as pessoas façam o recadastramento e principalmente não deixem aí para a última hora, para não ter um imprevisto, de repente perder esse prazo e que não vai poder mais depois fazer. Qualquer pessoa que tenha uma arma pode fazer o recadastramento ou ela precisa ter uma nota fiscal dessa arma, Não. Uma arma legalizada? Qualquer pessoa, não só como qualquer pessoa que tenha uma arma que ela comprou, que tenha o registro estadual, né, que era o registro emitido pela Secretaria de Segurança Pública, como aquela arma que ela recebeu de herança. Isso é muito comum. Às vezes o avô morreu, o pai morreu, essa arma fica na casa da pessoa, ela tem um valor inclusive sentimental por isso, não quer se desfazer, né? Só que está sem registro. Então agora é o momento dela registrar, dela regularizar, de deixar essa arma legal, né? Então ela vai até um posto de recadastramento, até os correios, ou pode fazer ainda pela internet e completamente gratuitamente ela vai poder aí deixar essa arma legalizada. Tem muita gente que acha que precisa levar a arma até o lugar para fazer o recadastramento? Não, né? muito pelo contrário, ela não pode sair com essa arma de casa, porque se ela for pega com essa arma, ela vai ser presa por porte ilegal. Então ela deve levar, ou ela leva o documento da arma, o documento antigo dessa arma, se ela não tiver, não tem problema. Ela leva anotados os dados dessa arma, número de série, o tipo da arma, o calibre, e com isso em mãos ela vai poder fazer o seu recadastramento. A gente muitas vezes não se dá conta o quanto que é importante, até você ter uma arma recadastrada, por exemplo, se de repente, Deus me livre, você sofre um assalto. A gente sempre espera que ninguém reaja, mas a gente vê na prática que não é assim que acontece. É verdade. Se de repente você está na sua casa, entra alguém na sua casa e você atira nessa pessoa e a sua arma não é recadastrada, você é tão criminoso quanto o criminoso que entrou na sua casa. É verdade, eu vou mais longe. Então, por exemplo, se você faz o disparo, o bandido foge, você não precisa acertar, o bandido foge, alguém ouve o tiro, chama a polícia chega, o bandido fugiu, você está lá com a arma. Ele vai falar, por favor, o registro dessa arma. Você apresenta um registro antigo ou não fez o recadastramento, está sem o registro. O bandido ficou solto e você acaba preso por posse ilegal de arma de fogo. Então é muito importante realmente que as pessoas façam esse recadastramento para ter um direito, ter uma arma é um direito de todo cidadão brasileiro. Esse direito está na lei, esse direito foi garantido no referendo de 2005, quando a população escolheu ter essa opção, só que agora, para garantir esse direito, obrigatoriamente ela precisa fazer o recadastramento. E foi muito bom você falar nisso, Benê, que tem muita gente que fala assim, o governo está incentivando os brasileiros a terem as armas em casa. Não, o governo não está incentivando absolutamente nada com o recadastramento, só está legalizando. E quem quiser entregar a sua arma também pode fazer. Exatamente, muito pelo contrário. A gente teve aí, desde 2003, várias campanhas de desarmamento, né, onde as pessoas podiam entregar, quem quisesse podia entregar essa arma, não precisava, ninguém é obrigado a ter uma arma, né? E aliás, a nossa briga é essa, né? Da mesma forma que eu jamais tentaria te obrigar a ter uma arma se você não quisesse, o que a gente não aceita é que tentem fazer com que eu não tenha, né? É um direito individual e esse direito deve ser protegido. Né? O governo não está incentivando que as pessoas tenham uma arma. Muito pelo contrário, a posição do governo continua sendo pelo desarmamento, que as pessoas não tenham. A nossa ONG, o Movimento Viva Brasil, tem uma posição contrária, mas nessa questão do recadastramento, nós estamos trabalhando junto. Por quê? Porque a lei é obedecer à lei. Né? Não importa se é certo, se é justo, se não é justo. Isso pode se discutir em outro momento. Exatamente. Agora é a lei. O prazo está terminando. Quem perdeu o prazo fica com a arma ilegal, pode ser preso, vai ser preso por posse ilegal de arma de fogo e pode ser condenado a até 3 anos de prisão. Então, realmente, não vale a pena a pessoa ficar com uma arma ilegal. Tem-se uma ideia de quantas pessoas já fizeram o recadastramento? Mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões Mais de 3 milhões no Brasil. Né? A gente ainda tem uma quantidade considerável, inclusive que ainda não foi contabilizada pela Polícia Federal, né? Que ainda estão nas agências de correio, ainda estão nas lojas especializadas. Então esse número já ultrapassa, aí, deve estar beirando aí 4 milhões de armas já regularizadas. Então o finalzinho, a gente sabe que o brasileiro acaba deixando tudo para a última hora. Muita gente está esperando uma nova prorrogação que não vai acontecer, repito, então não percam esse prazo, não percam essa oportunidade, inclusive de regularizar a arma, quem tem essa arma ilegal. E pode ser uma arma que tenha comprado até fora do Brasil.
Pode, não tem problema nenhum. Com isso, disso também, né? Quer dizer, eu comprei uma arma, em algum momento da vida, alguém da minha família, no Paraguai, ou então na Bolívia, ou então na China, qualquer canto do mundo. Eu posso legalizar essa arma? Pode legalizar. Aliás, até 97, mais ou menos, e principalmente antes de 2003, não havia essa quase perseguição, né, às armas, né? Se jogou na arma o problema da criminalidade, o que não passa nem perto da verdade. Então era muito comum a pessoa ir para o Paraguai, comprava uma arma e trazia. Né? Não é um bandido, não é um contrabandista, compra para ela, né? Era mais barato. Para tentar se defender, para ter mais uma chance, né, de defesa. Comprou para ela, essa arma ficou guardada sem documento, é a chance de fazer a regularização. A única questão é a questão do calibre, né? Então são só os chamados calibres permitidos. Então aquele o 22, 32, 38, 765, 380, né? Calibres restritos, aí não é possível a pessoa fazer a regularização. Isso quer dizer que armas de exército, de israelense ou de qualquer outro país não podem ser legalizadas? Não pode, um calibre não pode. E quem pensa se de repente essas armas não poderiam, na verdade, ser recolocadas na polícia? Porque a gente comentava até outro dia o Major Olímpio. Quantas armas de traficantes são apreendidas e são destruídas? É verdade. E o quanto que a nossa polícia acaba não sendo tão bem preparada? É verdade. Isso eu acho um erro do Estatuto, mais um dos erros do Estatuto do Desarmamento, que é essa destruição indiscriminada. Primeiro, porque você pode, muitas armas, realmente reaproveitar para a própria polícia. Armas, né? boas. Armas boas, novas. Aliás, semana retrasada, uma leva de pistolas israelenses na caixa foram destruídas, né? Por não ter essa opção. Armas que poderiam estar combatendo o crime. Vamos inverter. Porque que a gente fala, arma não tem alma. Né? A arma não é boa, não é ruim. Não. Tudo vai depender da mão de quem ela está. Se ela está na minha mão, ela não vai fazer mal para ninguém. Se ela está na mão do policial, também não. Agora, lógico, se ela está na mão do bandido, claro que ela se torna uma ameaça para a sociedade. Então, dava para reaproveitar essas armas exatamente para fazer isso. Né? E, além disso, o que a gente está perdendo com essas destruições? Questão histórica. Essa semana, aliás, ontem ou anteontem, no Rio de Janeiro, foi apreendida uma leva de armas, algumas bastante antigas, e duas delas, uma metralhadora MG-42, que é uma metralhadora alemã, né, que foi usada pelo exército nazista. Inclusive tem a marca do exército nazista, ou seja, uma arma que poderia estar no museu, poderia estar na mão de um colecionador, né, de armas que vai guardar. É uma arma histórica, faz parte da história. Né? Então isso tudo está sendo destruído. E ela está destruída? Provavelmente vai para a destruição, porque ela não vai ser reaproveitada. Né? É uma arma antiga, não existe nem mais munição praticamente para ela, e provavelmente ela vai para a destruição, o que é realmente uma pena, é destruir algo histórico por uma questão simbólica. Né? Então, assim, se passa com trator em cima, se queima em praça pública, e a gente está vendo que nada disso está resultando na diminuição da criminalidade e da violência. Muita gente fala, para acabar com a violência tem que ter educação. Tudo bem, isso é uma verdade. Só que não adianta a gente querer educar um povo de um dia para o outro. Exatamente, isso é a longo prazo. É a longo prazo. E uma medida drástica é importante para a gente minimizar os efeitos que a gente tem visto, porque, por incrível que pareça, a gente tem um número de mortes tão grande no nosso país, comparado a países que vivem em guerras. Sim, muito superior, aliás. Não é verdade? Muito superior. Né? O que a gente tem no Brasil ainda é um grave problema de impunidade. Né? Então, não adianta você criar novas leis, não adianta você endurecer as leis nesse momento, não adianta você querer proibir a arma de fogo. Por quê? Porque o problema está na impunidade. Né? Então, assim, o número de homicídios no Brasil que ficam sem esclarecimento, ou seja, que não se descobre quem é o autor, é uma coisa absurda. Aliás, eu vou te dar um número. De cada 100 homicídios, isso uma forma geral no Brasil, só 7 se descobre quem é o autor do crime. Cada 100 só 7? Só 7. E desses 7, só 3 acabam presos. Ou seja, é 3% só. Então, aí, por que não se reduz a criminalidade? Porque o bandido está na rua. Né? A gente está preso dentro de casa, cada vez mais preso, cada vez mais inseguro, e o bandido está solto, a verdade é essa. Mas aí a gente entra também no outro lado, né? Eu passo, às vezes, pela Salim Farah Maluf, e ali tem uma casa do menor, né? E a gente vê o quanto que formam-se de manhã, domingo de manhã, filas imensas de mães, de familiares que vão visitar esses menores. E a gente passando ali, a gente olha para aquela realidade, porque às vezes a gente acha que é tudo longe da gente, e você pensa, tá bom, esse número de pessoas vem visitar, praticamente o mesmo número de jovens estão lá dentro. Eles vão sair recuperados de lá? Não. Muito difícil. Vão sair pior do que entraram. Difícil. Então a mesma coisa, a gente fala assim, puxa, tem que prender, tá bom, tem que prender, mas vai por aonde? A gente tem que transformar.